Quando você está dentro do seu módulo e você tem uma tarefa ou um fórum, e você entra e você percebe que não está separado por grupos, e você trabalha com grupos, como é que você faz para ajustar isso de maneira rápida? Então, você vai na edição, né? Você clica no botão de edição daquele bloco. Eu estou dentro do bloco, então, na área já com as possibilidades de edição. Eu vou lá nos materiais e vejo aqui do lado, ó, por exemplo, fórum, que é uma atividade de interação e que ter ou participar de um grupo faz diferença quando ele é separado por grupos. Então você vai aqui do lado, ó, e você tem esse ícone aqui e ele mostra quando você passa o mouse em cima, ó, grupos separados. Clique aqui para modificar. Então quando você clica aqui, já modifica para a próxima configuração possível. E assim isso se repete. Ó. Veja que aqui é uma tarefa e aqui está separado, né, os grupos são separados. Aí o problema 2 aqui no caso, esse fórum, ele está separado por grupo. Mas a postagem aqui da sistematização não está, olha aqui. Então eu boto o mouse aqui, ó, nenhum grupo. Se eu clicar uma vez, cliquei uma vez, olha só, ele recarrega a página. Significa que lá no problema 2, agora a postagem está grupos separados. Né? Essa é uma maneira de fazer isso. Existe uma outra maneira? Sim, claro, você pode entrar aqui, editar as configurações e lá nas configurações tem um módulo que você separa por grupo. Vou fazer isso nessa postagem, eu vou entrar aqui. Aliás, vamos fazer isso numa atividade que não está por grupo. Por exemplo, esse fórum aqui, ó, ele não está por grupo, esse do GT3. Então eu vou aqui na área de dentro, eu poderia só clicar aqui, mas eu vou aqui na área de dentro, editar configurações, vai abrir as configurações do fórum do GT3, né, das referências. Então eu vou aqui nessas configurações comuns de módulos. Eu abro aqui, modalidade de grupo, aí você coloca aqui, grupos separados, ok? Então basicamente é isso. Você faz isso e você salva, é a mesma coisa que você clicar naquele ícone pequenininho e passar para a próxima configuração. Veja que tem nenhum grupo, grupos separados, grupos visíveis. Tá? Então, lá o ícone ele vai passando, ele altera o ícone para grupo, nenhum grupo, grupos separados, grupos visíveis. Tá bom? Então, vou deixar grupos separados aqui. Então, pronto, fiz isso aqui, vou salvar e voltar para a disciplina. Então, ele voltou para a área ainda de adição do bloco. Se eu for lá no 3, no problema 3, que é onde a gente estava, o símbolo foi então para grupos separados, que eu acabei de fazer isso. Tá? Grupos separados. A postagem aqui é a mesma coisa. Se eu entrar aqui, ó, nessa tarefa, eu vou lá na configurações comuns dos módulos, coloco grupos separados e salvo. Pronto, carregou. Então, eu posso fazer das duas formas. Se tiver mais coisa para fazer nas configurações, você entra nas configurações. Se não tiver, então você só clica mesmo aqui, que é automático já a mudança. Lembrar que todos os professores têm um perfil semelhante. Então, qualquer professor que sem querer, está na área de adição e clica aqui, ele vai mudar o status daquela atividade para ou grupos visíveis ou nenhum grupo quando ele estava com grupos separados já. Isso pode acontecer de maneira acidental. Então isso é importante ficar atento. Um abraço, até mais.